E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né, em casa, estudando, né? A gente passou agora aí pelas primeiras, fechou, né, as provas da primeira unidade, o fechamento da primeira unidade. Estamos com o assunto já bem adiantado, né? Então a gente viu muito assunto, mas vocês viram que eu vou sair dividindo certinho, certo? Para simular da segunda unidade, a prova da terceira unidade, para não ficar muita coisa para vocês, tá bom? E como vocês sempre vão ter os vídeos aí no YouTube, né, para vocês assistirem quando vocês quiserem, então fica como uma boa revisão também, rever os vídeos antes de vocês fazerem as próximas provas, o simulado da segunda unidade e a prova da segunda unidade, que ainda até o momento não tem data, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que apareça antes desse vídeo ser liberado para vocês assistirem lá no site, certo? Então vamos na continuidade das nossas aulas, né? Então a gente iniciou na aula passada esse novo bloco de conteúdo, né? Passando lá a parte dos materiais, das substâncias, né? Que a gente vai estudando, da indústria, das transformações químicas e físicas, do uso dos materiais. A gente começou a falar sobre a história dos seres vivos na Terra, né? Então na aula passada eu comecei a conversar com vocês sobre a origem dos seres vivos, né? Então começamos a falar sobre a origem do planeta Terra, né, lá 4,5 bilhões de anos, o processo de formação do planeta, como eram as condições dessa Terra primitiva que não possibilitavam a permanência da vida, a permanência de seres vivos. Depois a gente começou a ver um pouco sobre quais foram as condições que surgiram a partir daí para a gente poder ter a possibilidade do surgimento dos primeiros seres vivos, né? Então vemos lá aquele processo do planeta Terra super quente, super aquecido, e esse planeta ele foi sofrendo o processo de resfriamento, de diminuição de temperatura, a possibilidade da formação da água em estado líquido, formando os oceanos, os lagos. Conversei com vocês que se acredita que muito provavelmente os primeiros seres vivos eles surgiram na água, né, na água em estado líquido, nos mares primitivos. Esses primeiros seres vivos, organismos muito simples, que surgiram a partir de substâncias orgânicas, após o processo de transformações químicas que foram acontecendo na atmosfera, que foram acontecendo na superfície da Terra, certo? E aí marca-se mais ou menos para um período, acredita-se, de um período de 3,5 bilhões de anos atrás, o surgimento da primeira forma de vida, que a partir daí que eram seres vivos muito simples, né? E a partir desse ponto a gente foi tendo o processo de aumento da complexidade dos seres vivos, ou seja, aumento do grau de complexidade da vida. Então a formação de seres vivos cada vez mais complexos, e esses novos seres vivos eles foram ocupando o planeta e formando assim até chegar. Isso, pessoal, lembrando que eu estou falando de um recorte de bilhões de anos atrás. Imagine que o primeiro ser vivo muito provavelmente ele surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás. São muitos anos atrás, certo? Então a formação gradativa dos seres vivos, a formação, a estabilização desses seres vivos e por aí vai. Ou seja, foi um processo lento e gradual que foi se dando ao longo do tempo, certo? E aí a gente viu que discutimos bastante também na aula passada sobre o processo que a gente chama do processo dos níveis de organização da vida. Ou seja, a vida ela não se organiza apenas de uma forma. Obviamente que o que a gente chama de níveis de organização da vida, a gente está agrupando os níveis de complexidade dos seres vivos, mas é um agrupamento muito mais didático, ou seja, é um agrupamento para a gente estudar, para facilitar o nosso estudo, para a gente compreender melhor o que a gente está estudando, do que uma organização real da natureza ou dos nossos corpos, né? Ou seja, não é necessariamente, não está tudo certinho, separadinho, bonitinho. As coisas estão muito mais misturadas do que agrupadas certinhos, cada um na sua caixinha, né? Mas a gente precisa, né, agrupar, separar e agrupar para a gente poder estudar, né? Ou seja, para a gente poder estudar, a gente precisa agrupar esses graus de complexidade da vida, né? Então a gente viu lá que anterior
a unidades funcionais da vida, né? A gente tem os átomos, né? Que formam tudo que existe, seres vivos ou não seres vivos. Esses átomos se rearranjando, formando moléculas e substâncias, né? E essas moléculas e substâncias se ordenando aí para formar as organelas e as células. Então as células, elas são da vida, ela é a principal, a unidade mais básica da vida, né? Então a primeira unidade que a gente tem dos seres vivos é a célula, né? Então a gente vai vendo que esses graus de complexidade eles vão aumentando ao longo do tempo. Então a gente tem um conjunto de células desempenhando a mesma função. A gente tem a formação dos tecidos, vários tecidos desempenhando a mesma função. A gente tem a formação dos órgãos, né? Então falando do coração, o cérebro, a pele, que é o maior órgão do corpo humano. A gente vê lá que um conjunto de órgãos, a gente vai formar os sistemas, né? Então falando do sistema cardiovascular, formado pelo coração, artérias, veias capilares, sistema nervoso, formado pelo cérebro, cerebelo, bulbo, ponta encefálica, medula espinhal, sistema urinário, né? Formado pelos rins, ureteres, bexiga, uretra. Temos mais o que? Sistema sensorial, formado pelos olhos, ouvido médio, ouvido interno, a língua, a pele também faz parte do sistema sensorial. Ou seja, a gente tem uma série de sistemas, né? Então um conjunto de órgãos que vão estar desempenhando a mesma função, que vão estar atuando em uma mesma estrutura, a gente chama de sistemas. E quando esses sistemas eles se integram, ou seja, eles se unem, a gente vai ter a formação do que a gente chama do organismo, certo? Então o organismo seria o conjunto de sistemas. Aí quando você pega vários organismos de uma mesma espécie, a gente forma o que a gente chama das populações biológicas, ou chama apenas das populações. Quando a gente pega várias populações e agrega elas, ou seja, populações diferentes, a gente forma as comunidades. Então as comunidades são conjuntos de populações diferentes. Quando a gente pega essas comunidades e interagem ela com os fatores não vivos na natureza, a gente forma o que a gente chama dos ecossistemas, né? Então seres vivos interagindo com os fatores não vivos, né? Que a gente chama de fatores abióticos, sem vida. Por exemplo, a água, o vento, a temperatura, o solo, a gente forma os ecossistemas. Quando a gente tem ecossistemas parecidos em uma mesma região, a gente forma os biomas, né? Do planeta. E quando a gente une todos os biomas do planeta, ou seja, todos os locais onde tem vida no planeta Terra, a gente forma o que a gente chama da biosfera. Então a camada de vida da Terra é o que a gente chama de biosfera. Então na organização da vida, a unidade mais básica seriam as células, e a unidade mais complexa de todas é a biosfera, certo? Essa é a unidade mais geral. Que vai estar englobando todos os seres vivos, desde aqueles mais simples àqueles seres vivos mais complexos, né? Então, para a gente começar a estudar essas unidades de organização da vida, vamos começar pelo mais básico, né? Vamos começar pelo mais simples, que são as células. Então, a gente vai começar estudando as formas de organização da vida pelas células, certo? Então, a gente vai estudar as células, as diferentes células, o que acontece nas células, depois a gente vai estudar os tecidos, né? E por aí vai. Então, uma das características que ela é mais comum a todos os seres vivos que existem, com exceção de um ser vivozinho que ninguém sabe se é ser vivo ou não, que são os vírus. Então, tirando os vírus, vamos esquecer os vírus um pouco, o vírus da gripe, Covid-19, por aí vai. Uma característica que é comum a todos os seres vivos é sua constituição celular. O que significa dizer que a constituição celular? É a presença de células. Então, a célula ela é uma característica comum a todos os seres vivos que existem. Desde os seres vivos mais simplórios, desde os seres vivos mais simples, aos seres vivos mais complexos, né? Então, isso só foi possível perceber e conceituar, ou seja, explicar, né, definir, com o advento do que a gente chama da teoria celular, né? Então, a descoberta das células possibilitou o desenvolvimento e o crescimento de várias áreas dentro das ciências, né? Entre elas a biologia, a medicina, né? A descoberta das células ela foi possível para a gente aperfeiçoar vários métodos de classificação dos seres vivos. Então, tudo isso foi muito importante para o desenvolvimento científico, ou seja, para o desenvolvimento da ciência, né? Então, a maioria das células, boa parte delas, não pode ser vista a olho nu, ou seja, apenas com nossos olhos, né? Elas precisam ser, para a gente observar a maioria das células que existem, a gente precisa utilizar alguns instrumentos que amplifiquem o tamanho, né?
Então, o desenvolvimento desses aparelhos foram fundamentais para a gente poder compreender a natureza das células. Então, o desenvolvimento desses aparelhos são os aparelhos que a gente chama de microscópios, que a gente já conversou bastante quando a gente estava falando lá dos colóides, certo? Lá atrás, quando a gente estava falando de misturas heterogêneas. Então, a descoberta das células está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento dos microscópios, ou seja, aqueles instrumentos que são formados por uma série de lentes e que permitem a ampliação de imagem, ou seja, que a gente consegue observar imagens maiores, certo? Então a gente consegue aumentar, ou seja, consegue observar coisas que são muito pequenas. Então o microscópio, ele foi inventado no século XVI e ele foi feito, na verdade, por um pai e um filho, né? Que eles eram oculistas, né? E eles fizeram os primeiros microscópios, né? Utilizando combinação de lentes para amplificar imagens. Mas eles nunca utilizaram esses microscópios para fins científicos, né? Então a primeira vez que o microscópio foi utilizado para observar seres vivos e estruturas microscópicas foi no século no século XV, né? Então, por um holandês, né? Ele foi utilizado por esse holandês, que é o Anthony van Leeuwenhoek. Ele foi utilizado no século XVII. Então, ele foi inventado no século XVI por esse pai e esse filho de holandeses que eram oculistas, mas eles não utilizavam para observação. Eles utilizavam para construir seus óculos, mas não observavam para os seres vivos. Primeira vez que foi feito isso foi no século XVII, um século depois, por esse holandês, né, o Leeuwenhoek. Então, ele observou pela primeira vez micro-organismos, né? Então o Leeuwenhoek foi o primeiro cientista a observar os micro-organismos, mas ele não sabia muito bem, então ele descobriu as bactérias, né? Então ele chamou aquilo que ele estava observando, aqueles micro-organismos, de bactérias, né? Que vinha do termo do grego, né? O pequeno, que significa bactéria, significa pequeno bastão, ou bastão pequeno, né? Então foi o nome que ele deu a esses micro-organismos, que no caso eram bactérias que ele tinha encontrado. Mas mesmo assim ele não tinha cunhado o termo células, certo? A terminologia células e a descoberta das células propriamente dito, né? Quando eu falo assim a descoberta, é o conceito, né? Ou seja, dar nome àquilo, ou seja, falar, olha, isso aqui é uma estrutura que é uma célula. O primeiro sujeito, o primeiro cientista a fazer isso foi um cientista inglês chamado de Robert Hooke, também no século XVII, né? Ele era contemporâneo do Leeuwenhoek. Ele fez aprimoramento ao microscópio que o Leeuwenhoek utilizava, né? Ele já começou a utilizar uma série de lentes mais complexas, né? Ele acrescentou mais lentes a esse microscópio que o Leeuwenhoek utilizou, e com ele ficava observando diferentes tipos de materiais, certo? Entre eles, ele observava pedaços de cortiça. Cortiça que nem da casca de árvores, de rolha, né? Rolha de garrafa de vinho, essas rolhazinhas. Aquilo é formado por cortiça. Também não sei se vocês já viram uns muralzinhos, né? Que parecem de madeira, que vocês vão colocando foto ou qualquer coisa com pinça. Isso é feito de cortiça. Então o Robert Hooke, observando essa cortiça, ele percebeu que ela era formada por inúmeros compartimentos vazios. Ou seja, ela é formada por vários espaços vazios. Que vocês podem ver aqui, ó, botar aqui nessa imagenzinha, tá vendo? Então aqui está o microscópio que o Robert Hooke utilizou, a imagem, né, o desenho dele, né? E lá em preto, lá no cantinho, ele está observando, vocês estão vendo essas estruturas aí, a cortiça, ou seja, ele observando a cascazinha da madeira de árvores, né? Então ele observou lá, tá vendo lá que vocês podem ver que parece essa coisinha branca cheia de buraquinhos, né? Então ele observou esses espaços vazios aí, na cortiça, e ele chamou esses espaços vazios de célula, certo? Ou seja, o que significa célula? Célula significa pequenas células, esses espaços vazios. Ou seja, ele observou que a cortiça era formada por essas pequenas células, por esses pequenos espaços vazios. Agora observe aqui, entenda aqui comigo que esses espaços vazios, na realidade, não eram as células das vegetais. Na verdade, eram espaços que antes eram ocupados por células, certo? E a casca da árvore, ela é formada a partir da morte das células vegetais, né? Então ele observou os espaços que antigamente eram preenchidos por células vivas, mas que aí elas não estavam mais, né? Então ele chamou de célula estes espaços vazios aí, né?
Então, esse termo célula vem de cômodo fechado, de célula pequena, certo? Então, ele observou isso aí, né? Então, ele, a partir dessa observação, ele e outros cientistas foram observando outras estruturas a partir do microscópio. Então, eles foram utilizando o microscópio para observar uma série de outras estruturas, né? Então, nesse período do século XVIII, século XIX, né, com auxílio de microscópio, cientistas eles foram identificando as células propriamente ditas, né, dos seres vivos observados, né? Então, depois desses espaços vazios, então quem deu o nome e para quem é acreditada a descoberta das células é o Robert Hooke, né? Ele que seria o primeiro sujeito o Leeuwenhoek, ele observou as bactérias, né? Mas o primeiro cientista a dar nome a essas estruturas microscópicas foi o Robert Hooke, né? Então ele foi responsável por conceituar o que eram as células, aquela estrutura, certo? Então nesse período aí do século XVIII e século XIX, os cientistas eles ficaram identificando células em vários seres vivos que eles iam observando, né? Então, por volta de 1850, a grande quantidade de evidências, né, da existência de células levou à criação dessa ideia de que seria a teoria celular, né, que vai definir um pouco, conceitua, né, e define que admite, né, que todos os seres vivos são formados, ou seja, são constituídos de células, e que toda célula é originada de uma célula pré-existente, né? Então, ao longo do tempo, os microscópios eles foram evoluindo e possibilitando a observação de estruturas e seres vivos cada vez menores. Ou seja, foi possível observar dentro das células, certo? Então, estruturas dentro da célula, né? Então, os microscópios, né, de forma geral, eles são instrumentos que apresentam um sistema de lentes complexos e de iluminação, e eles são ferramentas fundamentais para a pesquisa hoje em dia, seja a pesquisa biológica, seja a pesquisa na área da saúde, na área de medicina, na área de imunologia, certo? Porque elas ampliam as imagens. Os microscópios eles ampliam às vezes em 100 vezes mais as imagens, permitindo enxergar e estudar estruturas que são extremamente pequenas, estruturas que a gente, de alguns séculos atrás era impossível pensar nela, né? Na existência dessas estruturas. Então, os microscópios ópticos, né, eles podem produzir imagens com aumento de 20, alguns microscópios até 1500 vezes, dependendo do microscópio e das lentes que ele tem, né? Mas além dos microscópios ópticos, a gente também tem o que a gente chama dos microscópios eletrônicos e os microscópios eletrônicos de varredura, né? Esses podem produzir imagens de aumento entre 5.000 a 400.000 vezes a maior, né? Ou seja, um nível de complexidade e um nível de aumento. Você imagina uma coisa, se você aumentar uma coisa 400.000 vezes. Agora, geralmente, quando a gente pega as imagens, se vocês pesquisarem na internet algumas imagens de microscópio eletrônico de varredura, vocês veem eles coloridos, mas esses microscópios eles não captam as cores, certo? Eles são coloridos artificialmente, certo? Geralmente as imagens que se formam são em preto e branco ou alguns tons. Também se utiliza alguns corantes para dar cor em algumas estruturas das células para a gente conseguir distinguir das demais, certo? Mas o microscópio ele não tem essa capacidade de dar cor às coisas, não. A gente que aplica cores ou corantes ou aplica cores para poder facilitar a distinção, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre o microscópio. Vamos falar um pouquinho sobre a teoria celular, né? A teoria celular ela é acreditada principalmente a dois cientistas, certo? Que é o Matthias Jacob Schneider, né? E o Theodor Schwann, certo? O Matthias Schneider, ele era um botânico, né? Ele era um sujeito que estudava as plantas, então ele estudava a estrutura e a fisiologia das plantas, ou seja, ele estudava a forma das plantas e como as plantas funcionavam, né? Seu funcionamento. E aí ele percebeu que todos os vegetais são constituídos por células. Então, à medida que ele ia estudando as plantas, estudando as plantas, ele percebeu que todas as plantas tinham células. Então ele fez essa primeira conceituação, né? Todas as plantas que existem são formadas por células,
certo? Então se descobriu os micro-organismos, se descobriu várias estruturas, e aí à medida que eles foram observando vários tecidos de seres vivos diferentes, eles foram chegando a graus de complexidades diferentes. Então o Schneider, ele chegou a essa conclusão que todas as plantas eram formadas por células. O Theodor Schwann, ele estudando anatomia, ele era um zoólogo, ele estudava os animais, ele estudando a anatomia dos animais, ou seja, as estruturas dos animais, quando ele observava no microscópio vários tecidos e várias estruturas de órgãos dos animais, ele percebia que também nos animais existia a presença de células. Então ele chegou a perceber o quê? Que todos os animais também são constituídos por células. Então, quando eles juntaram todos esses conhecimentos, todos os estudos que vinham desde lá do Robert Hooke, do Leeuwenhoek, eles foram percebendo o quê? Que todos os seres vivos são formados por células. Então eles desenvolveram a primeira teoria celular. O que essa primeira teoria celular diz? Todos os seres vivos são constituídos por células. Ou seja, todos os seres vivos são formados por células. É isso que define a teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células. Hoje em dia, já se admite que os vírus, que eles não possuem célula, eles são considerados seres vivos. Então os vírus eles seriam a exceção dentro da teoria celular, né? Então se vocês virem falando assim, a primeira teoria celular do Schneider-Schwann foi descartada por causa dos vírus, não é de todo errado não. Mas de forma geral, tendo como exceção os vírus, né, a teoria celular ela define basicamente isso. Ela define basicamente três coisas, certo? A primeira coisa foi isso que eu falei aí. Todos os seres vivos são formados por células. Então todos os seres vivos que existem são formados por células. Esse é um primeiro princípio da teoria celular. Outro princípio que a gente tem da teoria celular é o quê? Que a célula é a unidade básica de funcionamento da vida. Ou seja, a célula é a unidade básica da vida. A célula é a unidade básica de metabolismo da vida. O que eu quero dizer com isso? Por mais complexo que seja um organismo vivo, como por exemplo nós, por mais complexos que nós sejamos, que nosso corpo seja, nós funcionamos, nós estamos vivos, nosso corpo funciona bem porque as nossas células estão funcionando bem. Ou seja, todo o nosso organismo funciona porque nossas células permitem que isso aconteça. Então, se nossas células param de funcionar, elas começam a funcionar de forma errada, todo o organismo ou parte do organismo ele começa a entrar em colapso. Se nossas células param de funcionar, nós paramos de funcionar e nós cessamos, e aí cessa a nossa vida. Então, a teoria celular ela define que todos os seres vivos são formados por células. Ela também define o quê? Que a célula é a unidade básica de funcionamento da vida. Então, os seres vivos eles estão vivos porque suas células estão desempenhando suas funções. Suas células estão funcionando. Desde o organismo mais simples ao organismo mais complexo. Os seres vivos vivem, os seres vivos funcionam, os seres vivos desempenham suas funções porque suas células funcionam, certo? Então temos aqui já dois pressupostos ou dois princípios da teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células. A célula é a unidade básica de funcionamento dos seres vivos. E um terceiro pressuposto aqui. Uma célula ela só se forma a partir de uma outra célula pré-existente. O que é que eu quero dizer com isso? Que uma célula só se forma a partir de outra célula. Então, para existir uma célula, tem que existir uma célula pré-existente. Então, uma célula só se forma se existir uma outra célula. Então, a célula é a unidade capaz de formar novas células. Então, uma célula só existe se existir uma célula anteriormente, certo? Então, as células geram outras células. Né? Tá, professor, como é que forma e como é que a gente surgiu, né? Com o processo lá de junção do espermatozoide do nosso pai com o óvulo de nossa mãe, juntou, formou uma célula. Essa célula começa a se dividir e forma outras células. Mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar o que é esse processo de formação de novas células, que a gente chama de divisão celular, certo? Mas a gente vamos guardar mais para frente. Então, quais são os três pressupostos da teoria celular? Pessoal, essas três ideias da teoria celular, vocês não precisam saber elas em ordem, não. Qualquer ordem, tá? A ordem que eu falei aqui é uma, mas ela não é necessariamente uma ordem, não, né? Mas vocês precisam saber essas três ideiazinhas aqui que regem a teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células. A célula é a unidade básica da vida, ou seja, a célula é a unidade básica de funcionamento dos seres vivos.
E terceiro é que uma célula só se forma se existir uma outra célula, ou seja, a célula só se origina se existir uma célula pré-existente. Então é necessário que exista uma célula para que se forme outra. Então não precisa saber a ordem dessas três ideias, mas vocês precisam saber essas três ideias aqui que definem a lei da teoria celular, ou a primeira lei da teoria celular, ou basicamente a teoria celular. A teoria celular que foi cunhada aí por Schneider e Schwann. Então essa parte é fundamental, entender. Tem que lembrar essas três ideias aí para poder falar sobre teoria celular, certo? Isso aí vocês têm que saber. Outra coisa que é importante saber aqui é que nem todo ser vivo, tem seres que são mais simples, que seu corpo é formado apenas por uma célula, e outros organismos que são mais complexos, né? Então nós temos o que a gente chama de seres unicelulares. O que é que são seres unicelulares? Unicelular. Uni significa una, celular é célula. Então, seres unicelulares são geralmente organismos que a gente só consegue observar eles com auxílio de um microscópio, certo? Que eles são muito pequenininhos. Por que eles são muito pequenininhos? Porque o corpo deles é formado apenas por uma célula. Ou seja, aquele organismo ele é formado só pela célula, né? Então todo o seu corpo, né, entre aspas, seu organismo, entre aspas, só é a célula, né? Então eles não têm tecidos, eles não têm órgãos, eles não têm sistemas e eles não formam um organismo, né? Eles são apenas a célula. Então seres que são formados apenas por uma célula, a gente chama de seres ou organismos unicelulares. Quais são os exemplos que a gente tem de organismos unicelulares? Todas as bactérias. Estão vendo lá em cima as bactérias. As bactérias elas são formadas apenas por uma célula. Por mais que elas possam formar o que a gente chama de colônias, né? Várias bactérias podem viver juntas, mas elas não formam um tecido, né? Elas não formam mais de uma célula. Então as bactérias são formadas por uma única célula. Os que estão ali, os protozoos, que são os protozoários. Os protozoários também são formados apenas por uma única célula, certo? As algas unicelulares, que formam fitoplâncton, né, que vão fazer fotossíntese, organismos autótrofos, então as algas unicelulares, que só tem uma célula, e lá em cima está lá as leveduras. Leveduras são fungos, certo? Então tem alguns fungos que são unicelulares. Nem todo fungo e nem toda alga é unicelular, certo? Mas a gente tem algas unicelulares e temos também fungos unicelulares. Então, quem são os organismos unicelulares? Que tem apenas, seu corpo é formado apenas por uma única célula. Bactérias, protozoários, algumas algas e alguns fungos. Certo? Então, esses organismos eles são formados por uma única célula. Temos também aqui, deixa eu sumir, os organismos que são os organismos que a gente chama de organismos pluricelulares, ou organismos multicelulares. Então, se falar em organismo pluricelular ou multicelular, é a mesma coisa, certo? Pluri significa muito, então são organismos que têm muitas células. Pluricelular. E multicelular, multi também significa muitos. Então, os organismos pluricelulares ou multicelulares são aqueles organismos que têm uma ou mais células, certo? Seu corpo é formado por 2, 3, 4 milhões de células, certo? Então, um organismo que tem mais de uma célula, ele é classificado como um organismo pluricelular. Então, um organismo que só tem uma célula é classificado como um organismo unicelular, e um organismo que tem mais de uma célula, ele é chamado de um organismo pluricelular, certo? Então, organismos pluricelulares são aqueles que apresentam mais de uma célula no seu corpo. Temos como exemplo quem? Todas as plantas são organismos pluricelulares. Algumas algas são pluricelulares, né? Então nós temos algas unicelulares e algas pluricelulares, né? Então temos algumas algas que são pluricelulares. Temos fungos também que são pluricelulares, que é esse aqui em cima de mim, certo? O caso do cogumelo é um fungo pluricelular. Então a gente tem fungos que são unicelulares, que é o caso da levedura, né? E temos o caso dos cogumelos, que são fungos pluricelulares. Então, tanto fungos quanto algas, temos casos de alguns organismos uni e pluricelulares, né? Então, temos aí plantas, algumas algas,
alguns fungos, que é o caso do cogumelo, certo? E temos os animais. Todos os animais são pluricelulares, assim como as plantas, todas as plantas são pluricelulares, todos os animais são pluricelulares, sejam eles animais vertebrados, ou seja, aqueles que têm coluna vertebral e crânio, que é o nosso caso, sejam os organismos invertebrados, né, que são aqueles que não têm coluna vertebral e nem crânio, que é o caso dos insetos, dos moluscos, da lesma, do caramujo, da água-viva, da minhoca, do polvo, da lula, todos eles são organismos invertebrados, né? Então todos os animais são pluricelulares e todas as plantas são pluricelulares. Algumas algas são pluricelulares, alguns fungos são pluricelulares, certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender todos esses conceitos. Na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais do estudo das células, né? Que a gente chama da citologia, ou seja, o estudo das células, né? Então qualquer dúvida pode me mandar pelo Instagram ou pelo e-mail. Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima videoaula. Tchau!